Oi, meus amores, tudo bom? Vim aqui nesse vídeo de hoje pra falar sobre um assunto bem sério. Bom, eu vim falar sobre a série 13 Reasons Why, que como vocês podem já saber, é uma série que tá sendo bem famosa, tá todo mundo assistindo, que vocês podem traduzir como vocês quiserem, como As 13 Razões Para, ou Os 13 Porquê. E essa série, ela traz a história de uma menina que se chama Hannah Baker, e ela se suicidou. Antes de se suicidar, ela gravou 13 fitas e ela mandou para as 13 pessoas que foram o motivo para ela ter se matado. Cada fita é uma pessoa que fez com que ela se matasse. Uma pessoa que recebeu o Clay, que na verdade era um amigo dela, e ele recebe essas fitas e ele acaba ouvindo. Aí começa toda a história. Não vou entrar em detalhes, nem spoiler nesse vídeo, porque eu quero muito que vocês assistam essa série. Mas eu vim aqui falar sobre esse assunto porque eu me identifiquei, porque eu já fui a Hannah. Então eu sei como é que é. Então eu resolvi gravar esse vídeo pra quem tá sofrendo bullying, pra quem já sofreu, ou pra quem já praticou, enfim, pras pessoas que já viram essa série e se identificaram. Eu gravei esse vídeo pra que vocês saibam um pouquinho sobre mim, saibam um pouquinho do que eu passei, mas que não fiquem, ai meu Deus, que pena dela, não. Quero que vocês saibam que o bullying é uma coisa séria e que se eu conseguir superar o bullying, qualquer pessoa consegue. Eu queria começar falando sobre a minha experiência. Eu estava na terceira série. Eu comecei a usar óculos, porque eu não enxergava. Comecei a ser zoada pelos meus coleguinhas. E na verdade essa época não era bullying isso. Era brincadeira de mau gosto. E eu não entendi o porquê. Uma professora nessa época, que eu não vou citar nomes aqui, não gostava de mim, eu acho. Ela me tratava muito mal. Eu gostava da minha cara na frente dos meus colegas. E eles acabaram por fazer o mesmo. E ela não me defendia em nenhum momento. Se eu estivesse da frente da pessoa da escola, tudo bem, ela ficava na dela. Mas, tipo, se ela tivesse só eu e ela e os colegas, ela ria de mim, ela não respondia minhas dúvidas. Ela ria das minhas perguntas. Isso só foi crescendo e todo mundo zoava de mim. Um dia eu peguei e eu tinha um Sansão, que é o coelhinho da Mônica. Eu peguei o Sansão pro colégio porque eu achava que eu era a Mônica, eu tinha uma super força, eu ia bater em todo mundo que resolvesse me incomodar. E sim, gente, eu saí rodando coelho atrás das pessoas, achando que, tipo, isso ia me fazer acabar com o bullying. Na quarta e quinta série, meus pais foram no colégio porque era muito forte e eu sofria demais. Só que assim, eu não falava pra eles em casa porque eu tinha medo. Eu não queria incomodá-los. E esse é o maior erro que se pode fazer, que é guardar pra si mesmo algo como isso. Porque não vai melhorar. Tu guardar uma coisa pra ti não dividir, porque daí é só tu que vai ficar sabendo. E aí nada vai ser feito. Só que eu não pensava assim. O responsável pelo colégio chamou meus pais lá, conversaram. O responsável entrou na sala no meio da aula e conversou com meus colegas em público, gente, falando que uma colega se sentia com bullying e tal. Foi muito horrível. Porque assim, parecia que quando o diretor entrou lá na sala pra fazer a conversa, todo mundo caiu pra cima. Porque, ai, é a filhinha da mamãe e do papai. Meio que piorou a situação, sabe? Essa sétima série foi o ápice, assim, do bullying, eu acho. Porque eu gostava de um garoto, né? Só que eu gostei dele na sexta série. Aí na sétima eu já não gostava mais dele. Só que ele acabou passando por situações muito difíceis. Eu sentava perto dele, eu me senti meio que na obrigação de ir lá e falar, olha, tô aqui do teu lado, pode contar comigo, se precisar conversar, sabe? Porque eu sempre fui de ajudar muito os outros. E ele não entendeu dessa forma e ele fez uma coisa muito errada. Eu mandei um Twitter pra ele, falando isso que eu falei pra vocês agora, pode contar comigo, conversa quando precisar, eu tô aqui à disposição. E ele pegou e simplesmente fez montagens com prints, alterou alguns prints também, fez uma zoeira e colocou no Twitter, no Facebook e no ESC, na época era do ESC também. No dia seguinte, uma colega minha, eu nunca esqueço essa cena, uma colega minha chegou pra mim na aula e falou, Pri, eu falei, oi, aí ela, tu viu aquilo que o fulano postou? Eu olhei pra ela e falei, não, quem postou o quê?
Aí ela, o fulano postou isso e isso. Aí ela me mostrou. Gente, quando eu olhei aquilo, eu não sabia o que fazer. Tipo, eu fiquei muito apavorada, extremamente ofendida. Porque a pessoa se aproveitou de uma amizade, de um momento que eu tava cedendo uma amizade, pra fazer uma maldade dessas comigo, sabe? É maldade. Então aí sim eu sofri, além do bullying, eu sofri o cyberbullying. Bem nessa época, na verdade, né, voltando um pouquinho atrás, na época da terceira série, quarta, quando passou essa época, ainda lá na sexta e na sétima, eu deveria ter o quê? Uns 11, 12 anos? É, por aí. O que aconteceu? O meu avô faleceu. Foi muito difícil pra mim. Foi a pior perda da minha vida. Eu fiquei em depressão. Eu já tava em depressão, e aí veio o cyberbullying, aí continuou o bullying, e aí eu entrei numa baita depressão. Nunca imaginei que eu pudesse ficar assim. Eu não comia, gente, eu não queria ir pra escola, eu não queria contar com meus pais. No recreio eu ficava sozinha. Eu ficava sozinha os recreios inteiros. Eu não tinha quem conversasse comigo. Eu ficava isolada. Eu ia pro local mais isolado da escola pra chorar, pra ficar ouvindo música, pra pensar no que eu fazia de errado. Eu conversava comigo mesma. Eu queria logo que acabasse o dia pra ir pra casa. Isso foi muito difícil. Eu fui a Hannah. Eu me identifico com a Hannah, porque eu fui ela. Eu senti o que ela sentiu. Eu sei como é tu olhar e as pessoas rindo de ti. As pessoas debocharem que tu é diferente de alguma forma. Então eu sei o que é isso. Se tu tenha medo, por mais que tu tenha angústias, sempre é pior guardar pra si mesmo. Porque o que tu pode fazer pra combater isso sozinha? Nada. Se tu não confiar em alguém, tu nunca vai poder acabar com o bullying. Com a mãe, conversa com o pai. Pais, por favor, conversem com os filhos. Não sejam que nem os pais da Hannah. Não fechem os olhos para o que seus filhos estão sentindo. Se eles estão tristes, conversem, perguntem o que está acontecendo. Vão na escola, se informem. O bullying e a depressão podem ser controlados, podem ser tratados e revertidos. Só que se chegar a um ponto extremo, a pessoa vai fazer uma besteira e pode ser tarde demais. Tudo isso é uma questão de observar, perceber que em pequenas situações cotidianas as pessoas pedem ajuda. Elas pedem para ser ajudadas. A pessoa não precisa falar, me ajuda. Não, tu pode ver ela quietinha num canto, com um capuz. Tu já vai entender que ela não está se sentindo bem naquele lugar. Então tu pode perguntar, oi, o que foi? Tá te acontecendo alguma coisa? Tá se sentindo bem? Mas eu saí dessa. Aí na oitava série, eu tinha um colega de escola mesmo, que ele fazia bullying comigo direto. Eu me irritei muito com ele. E aí, uma vez ele me chamou, eu não lembro de quê, mas eu só lembro que eu voei pra cima dele no estacionamento do colégio e eu bati nele. Foi assim, ó, foi a pior coisa que eu fiz. Nunca é bom revidar com violência, porque tu vai ser tão ruim como quem tá fazendo bullying. Na quarta e quinta série, gente, as pessoas jogavam coisas em mim. O bullying não era só verbal. Fazia eu tropeçar e cair. Eu realmente estou falando de um bullying pesado. Me agrediam fisicamente, eu já fui machucada, me empurravam, fiquei roxa, já me apertaram, já bateram no meu rosto. Então assim, ó, realmente foi muito complicado. Mas foi uma situação que, graças a Deus, eu consegui tirar forças de dentro de mim. Minha mãe e meu pai sempre foram incríveis, sempre me apoiaram muito em todos os momentos. Nunca me deixaram sozinha. Mesmo eu sabendo esconder, eles sempre ficavam de olho em mim. A família foi muito incrível comigo. Só que muitas vezes o bullying do agressor não tem desculpa. Eu realmente acho que o bullying não tem desculpa. Mas eu entendo que possa ter motivos. Tu não sabe se a pessoa que tá te agredindo em casa, ela não sofre. Se a mãe não é drogada, se o pai não é abusivo. A gente nunca sabe a história por trás de alguém que faz bullying. Gente, tem salvação. O bullying não é uma rua sem saída. Se tu conseguir apertar as mãos e pensar, eu vou ser forte, eu vou contar, eu vou... Só não deixem a situação crescer, porque daí não tem mais jeito. No jeito da Hannah não tinha mais jeito. Então a gente pode evitar o suicídio, a gente pode evitar isso, só que a gente só vai conseguir evitar
se a gente se unir, ser um porquê na vida de outra pessoa. Se tu ri de uma pessoa hoje, será que tu não vai ser um porquê se ela cometer alguma burrada? Né? Então assim, eu peço pra vocês, não sejam um porquê na vida de alguém. Eu fui pro novo colégio e foi incrível. Eu fui muito feliz lá. O apoio que eu recebi das pessoas lá foi incrível. Eu tenho um amigo, o Murilo, beijo, Murilo, te amo muito, que ele sim, gente, fez bullying comigo. Só que acontece o seguinte, o Murilo, ainda quando ele tava fazendo bullying, ele percebeu que era errado. Porque ele fazia bullying porque eu gostava do Luan, né? Vou sentar. E ele percebeu que é errado. E aí ele prontamente me pediu desculpas e me defendia e me ajudava no colégio. E sempre quando alguém falava mal de mim, ele ia lá, por que tá falando mal dela, não sei o que, sabe? Ele sempre me ajudou muito, ele levantava minha autoestima. Então sim, gente, é possível sim que uma pessoa se dê conta do que fez, do que tá fazendo e te ajude. E é isso que uma amizade faz, sabe? Ah, mas ele fez bullying contigo, mas ele se arrependeu e ele me ajudou. Ele poderia ter se arrependido e ter se afastado, mas não, ele foi pro meu lado, ele me deu força. Então é isso que prova uma amizade. Não é uma pessoa que erra. E se a pessoa que erra reconhece o erro e volta pra tentar te ajudar a se erguer. São essas pessoas que tu tem que manter pra tua vida. Tu não merece se importar com quem não te quer bem. Tu tem que se importar com quem gosta de ti, com quem te ama, com quem te diz todo dia que tu é incrível, com quem te abraça, com quem tá ali do teu lado nos momentos bons, nos ruins, e não com quem te julga, e não com quem te machuca, com quem te ofende, com quem te abusa. Não, é com as pessoas que estão ali, que falam, olha, eu tô aqui por ti, vou te ajudar. São essas pessoas que vale a pena. As pessoas têm que se respeitar, tem que ter mais tolerância. É isso que vai fazer um mundo melhor. E agora eu vou ter uma presença muito especial aqui no vídeo. Essa pessoa vai vir agora. Oi, pessoal. Eu sou a Lucinda, mãe da Pri, e sou psicóloga. E a gente pensou em poder falar um pouco sobre essas questões aí que estão sendo vistas, né, nessa série, que eu vi junto com ela. Achei bem importante porque ela traz um tema bem atual, que é o bullying. Eu achei a série muito interessante, achei a série forte. Realista, né, Pri? Mas forte no sentido assim, ó, de mostrar exatamente o que acontece, o que pode levar a falta de cuidado com alguém. As proporções máximas que o bullying pode tomar. E que muita gente acha que não. O bullying mata, ele mata por dentro, mata por fora, destrói famílias, destrói qualquer ser humano. Isso. Na verdade, quando ela fala assim que mata, muitas vezes é uma morte que vem gradativa, né, aos poucos, né, que é uma morte lenta, porque é uma morte emocional, a gente diz, né. Eu cheguei a dizer que eu sou psicóloga? Disse, mãe. Ah, então tá. Tem que tentar te aproximar e fazer desse convívio algo que possibilite o diálogo. E nessa série eu comentei com ela, não tinha adultos. Não tinha ninguém que disse, tá tudo bem. Ouvir o que a pessoa tem a dizer. Antes de julgar, ouvir. Acho que às vezes a gente vai com algumas ideias pré-concebidas e isso atrapalha a relação, principalmente com o jovem, quando a gente quer conversar com ele. Acho que poder escutar o que realmente o está incomodando, né? E essa menina, ela não conseguiu ser escutada. E ela tentou. Só que todas as vezes que ela tentava, zoavam dela. Tem um momento que ela, não vou falar o que aconteceu, mas que ela fez um modo pra ser escutada. E aí isso acabou indo como, ai meu Deus, a Ana fez um drama. E aí, mais uma vez, ela tentou contar, ela pediu ajuda, mas as pessoas fecharam os olhos e taparam os ouvidos, né? E é isso que eu falei pra vocês, que a gente não pode deixar, a gente não pode ser o Clay, que viu tudo acontecer e nunca se pronunciou. Ele gostava dela, ele poderia ter ajudado ela, mas não. Ele deixou tomar um ponto altíssimo quando ela já não tinha mais resgate pra falar pra ela que ele gostava dela. A gente até viu na série, é uma menina linda. Linda, né? inteligente, e ela se preocupa por isso. É, exatamente. Por ser diferente. Por ser diferente, por ser muito bonita. Por se destacar. E ser uma garota esperta. É a beleza, ou é a pessoa que nem sempre é tão bonita, mas ela foge aos padrões daquele grupo por ser alta, baixa, gorda. Uma coisa... Sempre tem alguém disposto a fazer isso. Ou seja, o agressor, né? A criatura que vai lá e instiga, provoca,
Às vezes é sutil a provocação e muitas vezes passa desapercebida e as pessoas não percebem como uma provocação e ela é, porque ela acaba trazendo para aquela pessoa uma exposição e um sentimento assim de se sentir ridicularizada perante um grupo, perante alguma situação. Então essas coisas acho que servem de alerta para a gente ficar muito atento, né? E sempre aquilo que a Priscila falou, assim, ó, o diálogo. Acho que tem que conversar, não dá para ficar sozinho, não dá para sofrer sozinho. Há 5 anos atrás não tinha o que tem hoje, né? Tanto essas campanhas anti-bullying nas escolas, grupos de apoio. Antes, 5 anos atrás, quando eu era criança, não tinha isso, porque o bullying era frescura, era drama. Então, novamente, o bullying, ele não é uma grande provocação que fizeram pra ti hoje. Não, é um balde que vai ser enchido aos pouquinhos e uma hora transborda. Exato. É por acontecimentos mínimos, diários, que vai acumulando até que tu não consegue mais se curar. O ser diferente, ele envolve tudo, né? E nós somos, né? Nós somos diferentes, né? Todo mundo. Não existe pessoas iguais. Algumas coisas que pode levar distúrbios alimentares, por exemplo, a pessoa pode deixar de comer, né? Praticar bulimia. Ou praticar a bulimia, né? Então, a anorexia e a bulimia são distúrbios alimentares que podem ser decorrentes dessa própria questão do bullying, né? A tristeza profunda, que pode se tornar um processo maior, um quadro depressivo, né? Uma automutilação, né? Por tentar se machucar como uma forma de expressar, amenizar a dor que de expressar os sentimentos que não estão sendo bem entendidos naquela hora. Sem diálogo, não existe como poder se ajudar. Não seja um porquê na vida de alguém, não seja uma razão para alguém cometer uma besteira dessa, porque infelizmente o suicídio ainda é uma coisa muito frequente, ainda mais com os adolescentes. É uma questão que deve ser cuidada. A gente pode pensar que, mas eu só falei que ela não é, que eu não gosto do cabelo dela, mas será que antes já não falaram que ela era uma ridícula? Será que não empurraram ela na escada? Então, assim, a gente não deve nunca, nunca, nunca ofender alguém, porque a gente não sabe o que essa pessoa já viveu, a gente não sabe o que ela sente com aquela nossa ofensa, o impacto que aquilo vai causar. Porque, saibam, uma ofensa nunca é digerida totalmente. A pessoa fica, ainda mais quando uma pessoa é adolescente e já tá passando por motivos. A gente não sabe se em casa ela tá bem. Então não seja um porquê na vida de alguém. Não seja como todo mundo foi com a Hannah. A história da Hannah, ela não é real, mas é real. Existem Hannahs, muitas por aí. A gente não tape os olhos e não feche os ouvidos pro bullying. Porque se não foi contigo hoje, amanhã tu pode se sentir culpada por não ter ajudado o quanto podia, né? Se muitas pessoas começarem a pensar sobre isso e agirem, acho que as coisas podem ser melhores. E se tu rir de alguém que tá sofrendo um bullying, tu também tá sendo agressor também. Seja um porquê na vida de alguém. Porque sim, gente, pequenos atos na nossa vida cotidiana podem ser um grande porquê na vida de alguém que tá passando por uma situação assim. Né? E suicídio não é resultado, não é escolha. Não é escolha. É consequência. É consequência. Então é isso, gente. É isso. Beijo quem gostou desse vídeo e quer mais assuntos assim, querem que eu traga a Mami de volta. Curtam aí embaixo e também inscrevam-se no canal. Beijo. Ativem as notificações e sininho para não perderem nenhum vídeo. Tchau!